Oi, Aline. Oi, Ju. Hoje atrasou um pouco aqui, porque o carro do ovo. Raymond, o carro do ovo passou na minha rua aqui e a minha casa é boca de rua, né? Minha janela dá direto pra rua. Então tava impossível. Tava impossível começar. Acho que preferi esperar um pouquinho. Tô aguardando nossa convidada, ela deve estar entrando já. Dona Luz chegou. Passou o cartão, passou o cartão. Exatamente. Olha o ovo, freguesa! Oi, E aí, Jéssica? Opa! Deixa eu arrumar meu bem? pedestal aqui. Tudo bom? Tudo ótimo. Tava aqui explicando pra galera Eu que adorei, o. adorei essa história do carro do ovo. É. Aqui tem vários fornecedores. Tem o ovo, tem a fruta e tem um camarão. Que Camarão maravilha. fresquinho. Camarão de Cabo Frio. Adoro, adoro. E aí, como você tá? Tô bem, como sempre, reflexiva, entendendo tudo isso, né, que está acontecendo com a gente, Aham. repensando algumas coisas, mas bem. Ah, que bom. E Momento você? de muita reflexão, né? Ah, eu tô aqui me Sim, reinventando, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar e a gente vai entendendo esse universo novo que se apresenta aí, né? sim, Com verdade. suas, todas as suas questões, mas é É, isso. eu acho que é o momento mesmo que a gente tem, assim, para repensar as coisas já que a gente já estava fazendo antes, Aham. pensar as novas possibilidades de trabalho, né? Porque agora estamos aí com esse formato em live, como a gente se reinventa, né? Durante tudo isso. É doideira, né? Essa coisa da live, do... Tava falando hoje com o meu cônjuge aqui, o meu amigo, a gente divide espaço aqui a casa, e ele a gente estava comentando como que vai ser fazer um show, ou assistir um show, né? Depois de tanto tempo assim, em casa, É, né? pois é. É. Agora está surgindo assim vários editais, né, em formatos de live, para a gente poder construir, né, alguma coisa e participar também. Mas Uhum. eu acredito que seja além, né, para além da gente fazer alguma coisa e colocar também no edital, porque a gente está precisando também, né, financeiramente, a gente agora começar a repensar, porque o público mudou, a forma como o público vê a gente mudou, a forma como a gente se coloca mudou, né? Eu acredito que tem gente que tem mais familiaridade com a câmera, nessas coisas de live, tem gente que está no processo, como lida com tudo isso. Estamos aprendizes. Deu uma travadinha. Voltou? Eu estou tranquila, estou te ouvindo bem. É, deu uma travadinha. Pois é. Oi? Então, foi. Esse primeiro momento, eu mando assim, uma enxurrada de convites para as pessoas. Então, também queria aproveitar para quem está em casa. Já ir pensando assim, convidar quem está em casa a ir pensando em perguntas, em questões que queira. A gente já levantou uma bola aí interessante de conversar, né? Esse novo formato, tudo isso que está aparecendo. E aí, enquanto eu vou convidando, eu gostaria de te convidar a se apresentar para as pessoas, falar um Claro. pouco de você. Tranquilo. Bom, eu sou, né, Jéssica Luz, sou atriz, dançarina também. A minha formação artística, ela se iniciou, eu sempre brinco com isso,
que é com as vivências da rua, com o outro, com a troca, sabe? E aí, como assim? Ir numa roda e ver a galera se apresentando na praça, e aí, pô, que interessante isso, gostaria de fazer isso. E assistir uma galera tocando, pô, que interessante essa coisa de palco e tudo mais. E nisso eu fui trabalhando melhor essa vontade de ser artista e fazer parte também, né, desse coletivo. E tudo iniciou, eu morava em Rio das Ostras, né? Eu não morava no Rio, eu morava em Rio Ah, das Ostras, e lá nasci, na verdade eu nasci no Rio, né? Mas aham. quando criança fui para Rio das Ostras. Então toda a minha vivência assim artística se iniciou nessa cidade. Lá Você tem morou um até centro de quantos anos formação. lá? Eu fiquei bom tempo lá, aproximadamente uns 10 anos, assim, morando lá em Rio das Ostras. Eu fui bem pequena, assim. E fiquei também, né, fazendo essas pontes, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, né? E Aham. Porque eu também morei lá um período. Inclusive, oi? oi, tô te ouvindo, você morou em Rio das Ostras? Não sabia. Pois é, você vai, vai continua, porque você vai falar do lugar que eu dei aula também, Na Onda? na onda. Que maravilha, no centro de formação. Eu fazia teatro lá, eu comecei fazendo teatro lá, em Rio das Ostras. E quando eu comecei, né, no teatro, foi com essa necessidade de comunicar, de se comunicar. Não tinha uma ideia assim, vai virar artista, nem, né? Tinha essa coisa de se comunicar. Minha mãe me apresentou ao teatro desde cedo e tudo mais. A gente tem uma ligação muito forte com artes na nossa família. E a gente, aí foi assim, né? Deu assim, comecei a fazer teatro, lá tem dança também, tinha dança também, eu lembro. E aí comecei a Uhum. fazer dança, e aí vim para o Rio. Aqui no Rio fiz cursos, né, profissionalizantes e tudo mais. E agora, atualmente, eu estou na Unirio. Estou em processo, né, formação na Unirio. Ah, E foi o legal. período que a gente saiu de lá, de Rio das Ostras, e eu senti uma necessidade maior de formação mesmo, sabe? De começar a entender mesmo o que era isso e que eu queria fazer isso profissionalmente. Eu acho que quando a gente tem acesso à arte, independente da que seja dança, música, né, livros, assim, a gente vai amadurecendo essas vontades, a gente vai amadurecendo essa necessidade de fazer isso também, de fazer isso não só para a gente, mas fazer para o outro também. E a Uhum. Unirio é um espaço que, né, meio que caótico, eu falo meio que caótico em relação às relações públicas, né? A como se organiza, assim. Mas meio que em meio a tudo isso é um espaço que a gente pode trocar, sabe? Que a gente conhece o trabalho do outro, que a gente aprende com os nossos, né, companheiros e colegas de classe, que Aham. espaço que a gente pode mesmo conversar e dialogar com os professores também, porque, sabe? E a gente tem esse espaço físico mesmo de experimentar a nossa Aham. arte e colocar ela nessa, né, na instituição. Lá dentro acontecem festivais e a gente vai aprimorando isso. Você faz que curso lá? Eu faço atuação cênica, né? Também é conhecido como artes cênicas, teatro. Eu faço Uhum. bacharel em atuação cênica Ah, na legal. Unirio. É muito legal porque esse CLA, né, que é o Centro de Letras e Artes, também funciona a Uhum. música, no mesmo prédio. Então a gente está Sim. sempre trocando com o pessoal de música, né? Aí tem uma galera da dança também, os atores que já têm mais vivências com a dança, então lá a gente também trabalha circo, essa coisa assim. Então a troca é muito presente entre a gente, os alunos que têm essa vontade de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Sim. É, é, existe dificuldade como Aham. em qualquer área, assim, mas acho que a vontade de fazer acontecer faz acontecer mesmo. Bacana. Eu também sou formado no CLA. Eu lembro de fazer umas aulas de
Expressão Corporal mudou o nome, não é mais esse nome. Com a galera do teatro. Aham. E foi muito legal. Na verdade, foi uma das melhores disciplinas para mim, porque a música às vezes é muito careta, né? Assim, desculpa aí, galera, é a minha opinião. É, às vezes eu acho que, sei lá, eu acho que eu me identificava mais com esse ambiente do teatro também. Bacana. Uhum. Pô, o pessoal tá Uhum. falando aqui que essas lives Deixa eu ver. ficariam bacana em formato de YouTube, porque daria para ver mais de uma vez. Eu também Ah, concordo e eu tô estudando como fazer isso, também é novo para mim. Olha só, hein? Rainha do Zuki, radia no teatro e com certeza em breve na TV. vou denunciar isso aí à mamãe, gente. É minha mãe. Mãe é Ah! mãe, né? Até na live amanhã entra pra falar um negócio desse. Meu Deus do céu. Já ganhou a Rainha do Zuki 2020, não tem erro. Gente, minha mãe é demais, gente. Minha mãe apoia minha família, minhas irmãs. Na verdade, eu, eu acho que eu tenho que agradecer mesmo a minha mãe e as minhas irmãs, porque elas são a minha inspiração, sabe? A gente sempre Aham. se inspira com artistas, nossos amigos e tudo mais. Mas dentro da minha casa, a gente sempre trocou muito, assim, de nossa, que legal, o que que você está fazendo? O que você está aprontando aí? Ih, você está escrevendo alguma coisa e tal? Deixa eu ver isso. E é muito importante isso, porque se a gente começa dentro de casa a dizer sim, sabe? A Aham. dizer sim para a arte, a dizer sim, ainda que a coisa não esteja pronta, sabe? Ainda que tudo que você vai criando e que você está aprendendo ainda não esteja pronto, eu acho que se a sua casa diz sim para aquilo, nossa, você vai ser uma É. pessoa com muito mais segurança, um artista, sabe, que vai ter força para poder dizer para o mundo sim quando as pessoas dizem não para a gente o tempo inteiro, sabe? Eu acho Sim. isso muito importante. Então, obrigada, mãe, Hum. obrigada, irmãs, maravilhosas. Pode crer, eu acho que tem que dar possibilidade para as crianças, né? Em vez de ficar É, podando os guris, abrir o horizonte. Aí, já que sua mãe sim. puxou esse, esse papo, conta um pouco a sua história com a dança, assim, atualmente, o que você tem feito com o Zuki. Ela já mandou o que você é apaixonada no lance, né? Eu amo, eu amo. Vocês conhecem Zuki? Galera que está aqui assistindo já ouviu falar do Zuki? Conhecem? Aí, Então, o Zuki, assim, quando eu conheci o Zuki, né, sempre a minha mãe, gente, a minha mãe me empurrando assim, não tá fazendo nada, garoto, vai fazer alguma coisa e tal. E aí no condomínio que a gente morava tinha aula de dança, e aí minha mãe, Jéssica, tá tendo bolsa, para bolsista, que eu também, a maioria das vezes, eu sempre fui bolsista né, nos cursos, assim. E aí tem bolsa, você tem que fazer e tal. E aí eu, pô, como assim? Nunca tinha ouvido falar, mas eu sempre, lembra que eu falei inicialmente que eu sempre gostei, a minha arte começou vendo as pessoas na rua, sempre tive aham, paixão por ver assim os artistas cantando, tocando, dançando. Então, quando eu cheguei na academia de dança, né, que era uma academia de dança de salão, e eu vi a galera dançando, assim, eu falei, gente, e o Zuki ele tem essa coisa meio que você pode dançar no hip hop, você pode dançar, é uma dança que é latina e você pode é família ali da galera da kizomba, é família ali da galera da salsa, sabe? É uma coisa que você não fica parado, você não consegue ficar parado. aham, Gente, que paixão, é isso que eu quero fazer, gosto disso. E aí eu fui bolsista durante um tempo na Academia de Dança Ramalhos. Eu aham, fui bolsista deles, que eles também são da mesma escola do Jaime Arocha, né? sim. E aí eu comecei a dançar, comecei a gostar cada vez mais disso. E foi muito legal porque a dança, ela começou a cruzar, né, os caminhos do teatro, assim. Durante um tempo que você vai fazendo, eles começaram a cruzar esses caminhos de dança e teatro, dança e teatro. E chegou um tempo que eu falei assim, gente, eu preciso decidir para onde que eu vou um pouquinho, para onde que eu vou. E eu não consegui tomar essa decisão. Eu não consegui ser Aham, só dançarina, não consegui ser só atriz. Claro que eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, por exemplo. Eu não sim. conseguiria dar mais aulas ou alguma coisa, porque dentro de mim, dentro da minha cabeça, eu ia ter que estar estudando os movimentos e tudo mais.
Mas aí eu peguei a dança e coloquei na minha arte, sabe? Eu peguei a dança e coloquei no teatro, e o teatro para dança também. Uhum. Então, eu faço isso sempre conversar de alguma maneira nos projetos que eu faço, nos trabalhos que eu realizo. Fala de algum espetáculo, algum trabalho que você tenha feito que isso fique evidente para você, que tenha te marcado. Então, de alguns anos para cá, né, quando eu comecei na faculdade, eu parei mesmo assim, em espetáculos, eu fiquei na comédia, Aham, né? Mais do lado da comunidade. E aí esses trabalhos mais para composição minha mesmo, eu estou num processo criativo de estudo, né? sim. Então eu tenho dentro da própria faculdade desenvolvido algumas coisas. E dentro desse projeto tem um que é meu, que é pessoal, que eu ainda estou trabalhando, que se chama Em Busca do Corpo Estranho. Porque Uau, eu que legal. acredito que a gente tem. A gente não gosta muito de falar das coisas que são estranhas, ou a gente fica achando um pouco estranho tudo que sai da medida. E essas Aham, coisas que saem da medida me interessam. Essas coisas que são grotescas, que as pessoas acreditam que sejam grotescos, isso me interessa. Esse corpo que rompe os movimentos e que também que trabalha de uma maneira estranha, isso me interessa. Então, esse trabalho ele fala sobre o amor, que é nesse lugar do singelo, que a gente coloca, né, o amor, essa coisa sublime, mas aham, também como que esse corpo fica, como o nosso corpo fica depois do amor, como é que o nosso corpo fica depois que a gente ama. uhum, Então, a minha busca é isso, é esse corpo estranho. A gente se molda, o nosso corpo se molda. Então, a gente já não é mais a mesma pessoa, a gente não tem mais aquele mesmo corpo. A gente se dá para o outro, a gente recebe também. E viramos uma imensa bagagem corporal, eu acredito. aham. Legal. E nesse seu trabalho de pesquisa, desenvolvimento, aonde que entra, para puxar um pouco para o nosso tema, a questão que eu também falei até com a Aninha, né? A questão da coreografia, da improvisação, aonde que o movimento vira linguagem e você se sente livre, aonde a coreografia, como que você pensa Então, isso? é, eu tenho uma maneira de pensar que é um pouquinho fora da caixinha. Vou tentar Uhum, explicar. Quando eu estou em processo com algum trabalho, eu quero fazer alguma coisa, estou no processo criativo, primeiro eu me questiono sempre para quê? Para que aquilo? Para quem? E por quê, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Para quem? Quem é que vai ver aquilo? Qual é a minha necessidade maior de dizer algo, né? Sobre. ó, que bacana, Então, isso aí, feedback ótimo. então, assim, eu troco muito com, por exemplo, não é que já esteja pré-estabelecido o público. Ah, então se eu vou ao teatro, meu público é esse. Se eu vou fazer na rua, na praça, meu público é esse. Eu não Uhum, penso muito sobre isso, mas refletir melhor sobre quem são as pessoas que estão me assistindo e quais ouvir, o que talvez a minha arte pode acalentar, ou questionar, ou criticar, né? Seja uma crítica construtiva, acho que toda crítica é construtiva. Então eu sempre me questiono isso. Aí começa o meu processo criativo de perguntar, né? Para quem, por quê e o que está acontecendo, tanto em mim, o que está acontecendo no outro. Aí isso já uhum, me dá uma base, já me dá uma base criativa. Tá, eu desenhei isso, né? Pensei isso, entendi. Aí eu vou pro próximo, que é eu começo a escrever, como se fosse fazer poesias mesmo, sabe? Como se eu estivesse fazendo poesias. Eu começo a escrever sem roteiro, não significa que aquilo seja o meu roteiro para trabalho, pode ser uma dança, por exemplo. Eu começo a escrever as sensações que eu estou sentindo com aquilo, aquela ideia toda reverbera em mim. E aí eu já tenho uma outra coisa, né? Que eu já tenho um outro passo. E o aham, terceiro, misturar tudo isso e ouvir. Eu gosto muito de ouvir músicas, assim, que eu acho que tem a ver com o espírito da coisa, tem a ver com o ambiente daquilo que eu estou propondo e pensando.
Então, a minha obra final, que eu acho que a gente nunca termina alguma coisa, eu acho que a obra ela está sempre inacabada, Em que é o processo, né? barato, né, em processo. E aquilo que fluiu, aquilo que eu tenho, é o que eu compartilho, sabe, com as pessoas. A minha verdade daquilo, do processo. Eu fico sempre feliz, assim, triste também às vezes, não tem problema de ficar triste também com a nossa obra, mas consciente e feliz com o resultado que eu consegui, resultado, porque é um processo, meu processo, né? Aham. É legal que o artista abra o processo, né, para o público também, porque eu acho que é um pouco a onda dessas lives é isso, assim, a gente abrir o processo para as pessoas também se sentirem inspiradas, né, porque o processo é muito inspirador, né, Uhum. quase que uma terapia, né, sei lá, um processo mesmo. Sim. A gente tem mania de querer mostrar para as pessoas só o que está pronto, né? A gente tem Uhum, mania de querer sempre, ó, tá pronto. Então, que é isso, beba disso porque tá pronto. E eu acho que é um pouco clichê, na real, todo mundo já sabe disso. Mas se a gente refletir realmente sobre essa ideia, eu acho que a gente pode descobrir caminhos que a gente não consegue acessar porque a gente está fixado nessa ideia de que tudo tem que estar pronto. Tudo tem que estar uhum, pronto. E se, ó, por exemplo, nessa quarentena, eu tinha um tecladinho lá em casa, né? Então eu aham. inventei de tocar, falei assim, vou tocar aqui, peguei o teclado e falei, caraca, como é que eu vou fazer isso e tal? Eu, tipo, não entendo nada de música, nada de assim, entendo de música, de vídeo e tal, mas não tenho técnica nenhuma de partitura. E assim, também na quarentena, como é que eu vou aprender quem vai, qual música vai vir aqui? Mas assim, queria aprender alguma música, de um filme que eu me amarro, que é Amélie Poulain. Eu falei, caraca, como é que eu vou tocar isso? Como é que eu vou me dedicar a isso? Mas fiquei, é difícil, é difícil, é difícil. E mostrando, minha mãe em casa, assim, e aí, pô, foi ficando legal. Pô, tá legal. Então, eu até compartilhei com as pessoas, né, no meu Instagram, pô, o processo, que legal. Possa ser que quando a gente passar por isso, eu comece a fazer aula de teclado e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que estar, assim, para a gente poder não ter culpa de compartilhar aquilo que não está pronto, né? Sim. Pronto. E acho que tem muito a ver também com esse momento, assim. As pessoas precisam compartilhar suas vidas, né? Ainda mais nesse cerco, assim, vale a pena trocar. Aí você falou aí que tu compartilhou a música da Amelie, né? Eu lembro dessa Uhum. música. E durante aquele período você começou a compartilhar uma série de vídeos também, assim, no, naquele aplicativo que eu não lembro o nome. TikTok, TikTok. TikTok. Me salvou. Que eu achei genial. Eu falei, ela tá, tipo, depurando a quarentena, fazendo a galera rir, fazendo esse movimento super bacana. E aí você falou que teve essa experiência com comédia. Conta pra gente aí, isso aí, esse seu lado comediante. Eu tenho uma coisa, assim, que eu falo brincando, é que na minha família, né, eu sou do subúrbio carioca. Então, na minha Uhum. família, não tem como você não ser comediante, porque se você não for comediante na minha família, por exemplo, você vai chorar no banheiro. Porque eu Sim, nasci sim. sendo zoado pelo meu tio zoando minha mãe zoando a gente. Então, assim, você já tem que ter o tempo. A comédia, ela já nasceu. O tempo da comédia, ele já veio, já assim, pronto, Aham. vai. Mas essa coisa toda com essas brincadeiras de TikTok e tudo mais realmente me salvaram, assim, porque eu tava num processo tipo, caramba, que loucura. E aí, como é que eu vou fazer? Sei lá, tô aqui meio. Eu sempre gostei, na verdade. Aconteceu o inverso comigo. Porque como a gente entrou na quarentena, começaram a surgir muitas lives, muita informação, e bacana. Mas eu já fazia isso naturalmente. Sempre mostrei minha raba na internet, sempre estava dançando, sempre estava fazendo um negócio. E aí, quando começou muita informação, eu caraca, não quero agora, não quero entender o que está acontecendo. Foi um processo que eu comecei a querer entender mesmo. E aí, quando a alma lavou, comecei a ficar mais tranquila, fiz esse aplicativo, gente, falei, não sai mais desse aplicativo. E aí comecei, né, a brincar. E aí você me perguntou, né, sobre a comédia, como a comédia se deu. Disso, assim, minha família já é uma comédia pura. Eu, na Aham. verdade, nunca era engraçado.
As pessoas dizem que eu sou engraçada. Eu nunca me achei uma atriz assim, nossa, muito engraçada. Mas eu acho, acredito que o tempo, que a comédia ela tem um tempo, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso, o tempo Aham. sempre esteve presente. Eu acho que isso se dá por causa da dança na minha vida, né? Essa Ah, familiaridade com a legal. dança. Sempre que você, na comédia, você pode expandir o tempo, e aí ele começa a ficar lento, é aquela coisa, tipo, da comédia, tipo, lenta, e você pode vir no tratrá, no um, e eu uso, eu Aham. já tenho esse acelerado, né? Quem me Aham. conhece sabe. Já tenho esse corpo de estar falando aqui e tal, então eu já aproveito isso para poder brincar com o meu próprio corpo e ser cômico, tornar um corpo cômico. Mas ele não é. A comédia, outros trabalhos, eu até penso melhor na construção. Mas a comédia comigo, assim, ela se dá de uma forma que é nesse um mesmo, é no veloz. Quando vê, já foi. Já foi. Não tem, o tempo não espera, não tem tempo. É trá. E aí tem aquelas coisas também da comédia crítica. Aí você pode parar e pensar e questionar o que você está escrevendo, o que você está produzindo. Mas, por exemplo, os últimos trabalhos cômicos que eu fiz, né, que eu fiz atrás, era muito legal, porque o último foi Noite de Comédia Improvisada. E era isso, assim, a gente tinha um público e o público interagia. E os jogos eram sempre jogos de improviso, trocando em jogos de improviso, essa coisa toda com a comédia, e sempre você pensando nesse tempo. Respira, tem que respirar, né? A gente tem que respirar. Aham. Mas pensando nesse tempo mesmo, eu pelo menos trabalho nesse lugar. Você pode, é Nesse o que eu falei, você pique. pode em outros, né? Essa comédia que estende e tudo mais. Eu prefiro trabalhar nesse tempo contra tempo, porque é onde eu consigo me sentir mais confortável. Aham. E nesses jogos de improviso que vocês faziam, você lembra de algum exemplo assim para dar para a galera? Lembro. Tem um jogo que é muito. Todos os jogos são divertidos e engraçados, né? Quer dizer, depende. Aham. Mas brincando, sério. Depende. Tem uma coisa que não pegou, a pessoa não pegou, passou e acontece isso mesmo. Mas que era, por exemplo, de stop. Diz um tema, a pessoa, tipo, sei lá, não sei, caneca, diz um tema. E aí você começa a criar em cima desse tempo. Ah, caneca, não sei o quê, não, com a informação que vai vindo aqui, uma coisa vai soprando do ouvido. E Aham. aí, stop, na hora, para com a ação que você está fazendo. E aí você começa a ter que ser criativo, porque a qualquer momento pode vir um stop. E aí você tem que estar numa ação para poder daquilo ali vir uma outra cena, entendeu? Entendi. Esse stop ele parava, mas depois desencadeava outro processo. Claro, a gente sempre ia brincando assim, e aí histórias vão surgindo Irado. com o tema que a plateia for dando, entendeu? Ia dando pra gente. Olha, E o mas eu vou te público. dizer, hoje o público, o E, público e- embarcava na história. uhum. O público embarcava na história. Mas eu vou te dizer, hoje, quando eu penso nesse processo, eu tô tranquila. Mas na época que eu fiz esse processo, eu fui pra casa assim, caraca, eu sou uma péssima atriz. Porque, tipo assim, o tempo era muito rápido, a coisa acontecia muito rápida. E eu mesmo eu tendo essa zona de conforto, de estar rápido, você tem que fazer piadas inteligentes, construir coisas com a plateia já te dá uma informação, entendeu? E aí, esse é o Aham. barato. Pegar e brincar com a plateia, com a informação que ela for dando para você. Por exemplo, eu lembro que tinha uma menina, um casal, sei lá, que se chamava Luísa. E aí, de repente, veio eu na cena, não sei o que lá, meu nome é Luísa. Aí, esse tempinho, a galera já se identifica e acontece o riso. Porque Aham. nas cenas, né, nessas peças de teatro, jogos improvisados, nessas peças de comédia, o riso ele já está meio que caminho andado para você que é ator. Ele já está ali, a galera já está saindo de casa assim, quero rir, quero rir. Então, qualquer Aham. coisa que faz as pessoas kkkk. Pelo menos comigo, né? Nesse tempo aqui que você brinca com isso, a pessoa já ri porque ela tá ali para isso. Eu acho fantástico essa coisa que o teatro tem, assim, da comédia pra gente, né? Que a galera, ela tá ali esperando.
e de repente aquilo se derrama e todo mundo, caraca, compra a ideia. Bacana isso. E como você lida com o desapego, né? Porque nem toda piada é genial, né? E pode rolar um momento que. E assim, na música é assim também, nem toda ideia é genial, às vezes tu lança uma, o papo não pega e tu Aí tem que seguir em frente, tem que se passa reinventar, né? na hora, negócio, a piada não funcionou, não sei o que, eu passei, não funcionou, pra caraca, já riu, tu já chega, tu se entrega ali, a pessoa já achou graça daquele negócio ali que você fez, aí vai emendando uma coisa na outra. É isso. É, Pra muito mim é bom. isso. Total. É que nem Pô, o pessoal na música fala muito assim, ah, não tem nota errada, né? Deixa você escutar a próxima, né? Tô com uma nota errada, você conserta na próxima. tudo bem errar, é isso. Eu acho que tá tudo bem errar. Tá claro que rola um frio na barriga. Tá falando que aqui agora, tô tranquila. Claro. Mas, tipo assim, claro que, por exemplo, uma apresentação, se for é ruim, você vai ficar ali, ah, errei. Mas assim, gente, tá tudo bem errado, tá tudo tranquilo. Nós, né, vou mandar uma Inês Brasil aqui, porque somos todos seres humanos, graças a Deus. Tá tudo bem errar, ninguém fez, tá tudo certo. Gente, amigos aí de casa, a gente quer ouvir a participação de vocês. Vocês têm perguntas? Querem saber? Eu vou dar uma roladinha aqui pra cima pra ver se ficou alguma coisa. Sua mãe tá enchendo seu balão aqui, ó. Ficou tão bom que a Gente, página da do minha mãe. filme a convidou para ir para França. Luquinhas, saudade também, Luquinhas. Todo mundo cheio de saudade. Pandemia. Eu vi uma aqui agora, hein? Ah, Pensa em se tornar youtuber. Então, gente, meu momento é agora, tá brincando? Eu aproveita. até, eu até acho que eu conseguiria, tipo, falar com a galera e tudo mais, criar conteúdos assim. Mas esse formato, por exemplo, do YouTube, eu acho que eu não sei se. Eu acho que você deveria ter uma coisa de entrar todo dia, sabe? Um roteirinho ali de entrar, postar vídeo naquela hora, de Sim. fazer. Chegar logo falando: Oi meninas, tudo bom? Esse é ótimo. Mas para assim, no YouTube, eu acho que você teria que ficar fazendo aquilo ali sempre. E como a minha vida agora, né, na quarentena, enfim, eu estou repensando mais sobre essas coisas todas que eu já vinha fazendo antes e o que eu quero fazer. A minha vida é corrida. Eu moro em Campo Grande. Então, assim, Aham. estudo na UF, em Rio. Eu quase não. Eu lembro, no final de período, eu chegar na faculdade, assim, porrada nas costas para poder terminar o período e, assim, aquela luta grande mesmo. Então, dedicação mesmo de estar ali na faculdade, eu não conseguir ir fora os trabalhinhos, né, que a gente tenta fazer por fora para poder, né, sobreviver e para poder também se comunicar com outros artistas e tudo mais. Então, ser youtuber, eu acho que precisaria de mim de uma grande dedicação, porque eu acho que o que eu faço, eu quero estar assim, me dedicando e assim, trucando mesmo. Então, na minha vida, quando a minha vida tá normal, eu Aham. saio de casa tipo 9 horas, chego na faculdade uma e meia, assim, e saio da faculdade tipo 9 para uma coisa que não dá para você fazer tantas outras coisas, sabe? Sim. Então, eu tento sempre me reinventar e crescer enquanto artista, né, e profissional também nesse tempo que eu tenho na faculdade e um pouquinho que sobra, né? É isso, a gente tem que optar pelas coisas. Mas é um trabalho É, legal, acho que assim, eu faça mesmo. já que eu tô arriscando de youtuber, né? Mas assim, eu posto uma vez por semana, não sou tão blogueirinho, então quem quiser conhecer lá minhas postagens, é Lucas Fixel, fica à vontade. Falo sobre música, bateria, isso tudo. A gente Aham. trocou uma ideia breve, né, no celular hoje e fiquei refletindo, né? Porque
durante esse processo tão complexo que a gente está vivendo, onde que tantas coisas são omitidas, escondidas, e ao mesmo tempo a gente se vê reinventando o trabalho, reinventando as relações para conseguir seguir em frente. E o virtual, né, a internet, ela dá essa impressão de que está tudo bem, né, que estamos todos felizes. Muitas vezes isso é Uhum. enfim, a gente faz porque precisa e eu acho que a flexibilidade é importante para viver nesse mundo que é mutante, né? Mas a gente trocou essa ideia hoje rápido e eu fico pensando assim, primeiro assim, como que você tem sentido assim o papel do artista assim, né, nesse tempo que a gente está recluso assim, eu, por exemplo, eu vejo que essas lives, eu já tenho até membros de carteirinha, eu costumo brincar. Pessoas que gostam de entrar, que gostam de assistir e que, de alguma forma, que a gente está conversando aqui inspira a galera e traz um conteúdo que traz alguma novidade, alguma inspiração, alguma vitalidade, né? Porque a verdade é essa, né? A vitalidade de muita gente está sendo sugada e essa foi Uhum. a minha maneira, né? Mas aí eu queria entender de você, assim, que você pensa, porque Sim. a gente não pode ir pra rua, a gente não pode, enfim, um monte de asneiras sendo ditas, né, e sendo feitas, a gente não tá vivendo essa Olha, situação. é complicado. Eu vou te dizer que, eu já disse, né? É o meu projeto da faculdade, então eu já sempre fui uma pessoa que refletia essas questões mesmo. Poxa, por que que é tão longe da minha casa para chegar na faculdade? Por que que eu sofro tanto? Tipo, eu e minhas irmãs e os meus amigos também próximos. Uhum, É sempre uma questão, é sempre uma dificuldade, é sempre uma coisa de estar tentando, tá tentando, tá tentando, parece que a coisa não está funcionando, né? Então, isso já era uma questão. E aí, quando a gente começou a entrar nesse período de quarentena e tudo mais, eu fiquei assim, para baixo mesmo. Assim, minha uhum, mentalidade, se a gente pode dizer assim, ficou para baixo. Eu não me senti muito produtiva e também nem quis. Foi o que eu falei antes. Eu já apareço tanto aqui, aham, dançando, brincando, fazendo alguma coisa, fazendo a gatinha do Instagram. aham, Então, eu não queria, não estava me sentindo à vontade de chegar e, com tantas informações que estavam surgindo, não estava me sentindo à vontade de chegar e compartilhar com as pessoas nada. uhum, Então, eu me ouvi, eu comecei a me ouvir e quando o complicado é que toda vez que você começa, pelo menos assim, quando começo a me ouvir, aí eu vou entrando numas de começar a refletir, e aí vou ficando para baixo, e eu acho que tudo bem também a gente ficar para baixo, sim, porque é isso, a internet aqui, o Instagram, essa coisa toda, a gente acha que tá todo mundo bem, e que tá todo mundo curtindo, tá todo mundo feliz, todo mundo produzindo pra caramba. E na verdade a gente tá todo mundo embaixo d'água tentando respirar, assim. Umas pessoas conseguem ir à beira e respirar mais, outras pessoas realmente estão submersas e não tem nem como respirar. E é isso que começa a movimentar a minha arte. É isso que eu uhum, começo a são essas questões que me começam a querer fazer sair do lugar e me impulsionam sempre para frente. Então, quando eu começo a me ver parada demais, é, tanto psiquicamente quanto produzindo alguma coisa, né, artisticamente, eu começo a me ouvir e ver aonde que está doendo, aonde que está, o que é que tá fazendo barulho, o que que é? E isso pode ficar um pouco metafórico, mas é real. Tipo, se eu tô com uma dor no peito, por que que eu tô sentindo essa dor no peito? Se eu tô com dor de cabeça, pode por que crer. que eu tô sentindo dor de cabeça? Meu braço está doendo, por quê? E eu que me movimento tanto com o corpo. Então, já teve épocas de estar indo para a faculdade, essas coisas, sentir muita dor nas costas, mas eu não carregava mochila. Então, por que Aham, que eu tô sentindo tanta dor nas costas, sabe? Então, assim que a gente entrou de quarentena, eu comecei a me ouvir, me silenciar, e aí eu comecei a ver, né? Eu tenho contato de ligar para os meus avós e tudo mais. Eu comecei a pensar, pô, eu adoro fazer a minha avó rir.
Tipo, eu adoro fazer a minha avó melhorar o dia, né? Porque, assim, a minha família vem, né, da periferia e tudo mais, então os acessos são outros. Às vezes, a minha ligação de ligar para minha avó e fazê-la sorrir, sabe? Ela já vai se sentir bem. Eu sinto que ela se sente bem quando eu faço isso. Então, eu tenho minhas irmãs também, faço uma palhaçada, alguma coisa, elas riem, assim, Aham. e troco com a minha mãe também, né? Então, aí foi que eu fui começando a me dar um gás, que eu fui começando a me sentir bem de novo. E aí foi que eu comecei eu baixei esse aplicativo, TikTok, aí ligava para minha avó, fazia uma palhaçada. Claro que uma coisa em meio ao caos. Eu tenho Sim. completamente noção disso, mas era o suspiro, era o Aham. respiro, na verdade, eu comecei a encontrar para minha família e para mim, porque com isso tudo eu percebi que eu achava, eu estava falando isso hoje, pensando sobre isso hoje, eu achei durante muito tempo que a minha arte era para eu poder, enfim, ai, cozinha, não sei o que e tal. Eu sempre gostei disso, essa é a minha Aham. personalidade, eu sempre gostei de estar ali e, enfim, aparecer, a É famosa nosso, melancia na nosso lado cabeça. narciso, né? Sempre gostei, mas assim, com muito respeito pelas pessoas Aham. e muito respeito por tudo, mas é porque eu sou assim mesmo. As pessoas, eu falo com as mãos e tudo mais, assim. Mas aí eu comecei a refletir mais e estudando, permeando esses caminhos, eu percebi que eu gosto muito mais quando chega no outro. Que aquela Aham. coisa que chega no outro, que as pessoas elas realmente sentem aquilo que eu quis, com uma mensagem que veio de mim, sabe? E aí, nesse processo todo criativo na quarentena, foi onde eu comecei a costurar algumas coisas, permeei um trabalho com uma amiga chamada Ariana Sá, Ariana Aham. Almeida, sobre que ela tem um livro dela, né? Então a gente está fazendo um lançamento, um processo também do livro dela, Verbo de Guardar. Então a gente começou a trocar muito informações sobre o livro, sobre o que permeava ela, começou a permear em mim também. Então, essas conexões, a minha irmã também, ela tem uma página, Eu Transiciono, e ela tem umas poesias, eu comecei a pegar as poesias dela e comecei a querer atuar aquelas poesias, né, também. E aí pegando o trabalho das pessoas próximas, porque eu acredito nisso. Por exemplo, o Aham. que a gente está fazendo agora é isso que eu acredito. Você pegar as Aham. pessoas que você admira ou não, ou que, por exemplo, a gente está se conhecendo aqui agora, né? A gente está Sim, batendo sim. tanto aqui agora. E muito obrigada, já quero agradecer de antemão, muito obrigada pelo convite, por acreditar no que eu tenho para falar, enfim, muito obrigada mesmo. É Obrigado isso a que eu você. acredito, as pessoas que estão ao lado, sabe? A gente poder olhar para essas pessoas e admirar aquilo que elas fazem e dar a mão, e eu acredito nisso que você faz, então vamos fazer junto. Pô, eu acredito, pô, fulano dança, que bacana, eu toco, acredito nisso, então vamos fazer isso. Porque é muito difícil, a gente não, a gente quer a galera que está pronta. A gente Aham. quer olhar, pô, fazer uma parada com a pessoa que está pronta ali. Difícil a gente pegar as pessoas que estão começando e você também está começando e juntar um bolão, sabe? Vendo que vai dar. É isso. Sim. Essas coisas não interessam mais. Então, durante todo esse processo na quarentena, esse foi meu respiro. De começar a dar a mão para os amigos, começar a dar a mão para as minhas irmãs, também minha família, as pessoas ao meu redor. E ver que as coisas ficam ali, as coisas funcionam, sabe? Que as coisas realmente funcionam. Bom, é isso. Sim, que legal. Eu acho que é bacana que você, desde o início, você vem falando, né, da importância da família, da importância de. Assim, diretamente, você não falou, mas eu ouvi. Então, isso para mim também se faz muito presente, assim, o quanto é importante a rede de apoio mesmo, né, que vai do afeto à troca no lugar do trabalho, enfim, tudo isso. E, Sim, essa, sim, e eu vou me dando conta que essas lives têm sido assim, têm se conectado com pessoas que eu convivo, pessoas próximas, os nossos, né? E é bacana, né? Porque a gente tem que fortalecer os nossos mesmo, porque, né, sim. é o que você falou, a internet, tudo vai sempre vender o
o pronto, né? Aquele negócio Vai que você mudar, tem que. claro. Mas eu digo mais, hein, Lucas? Eu digo mais. Que essa construção da família, ela também não vem assim, minha família confia em mim, minha família acredita em mim. Aham, Olha como eu sou artista, minha família, nossa, bate palma. As aham. minhas irmãs ali, minha mãe, eu sei que sim, mas até também você conseguir dizer para sua família, olha o que eu estou fazendo, isso é legal, e começar realmente essa troca a ser verdadeira, e você começar a ter seu espaço de um lugar de fala na sua família, É, isso isso é. nossa, isso não vem assim também. E assim, tudo bem também, essas coisas não se iniciarem, essa construção com a família, de acreditar naquilo que você faz, ser uma coisa linda, manteiga de margarina, Qualy, por exemplo, ser essa coisa, esse Aham. comercial da família. Porque, por exemplo, eu falo pela minha, né? Minha família é suburbana, periférica mesmo. Então, a educação que chegou à minha mãe para poder me dar uma educação foram anos de busca e tudo mais, e a gente só começa a ter entendimento daquilo quando a gente sobe um degrau e tem acesso à faculdade, tem acesso, sabe, aos nossos amigos também, que abrem as portas para a gente também, né? Que reconhecem a sua luta, sabe? Eu sou muito grata aos meus amigos que, enfim, daqui, galera da Zona Sul e tal, que sempre me recebeu e sempre abriu as portas para mim e confiaram no meu trabalho. Mas tudo isso vem com muita luta, desde a sua família, que quebra barreiras, que a sua família Sei. começa a perceber que você é artista e que isso chega de fato numa apresentação que a sua mãe vai, ou talvez nunca tenha ido ver, sabe? Como é que Uhum. você lida com isso? Sua pessoa dentro de casa não acredita naquilo que você está fazendo. Você que está começando a investir em algo, você acha que as pessoas vão. Você começa, né, a ficar reflexiva. Assim, será que se minha família não tem um apoio, será que a galera de fora vai me apoiar, sabe? Claro, é Então, total. assim, é uma reflexão mesmo. E a gente aprender a perdoar mesmo os nossos pais, quando eles talvez não deram a mão pra gente no momento que a gente precisava, ou seu irmão, ou quem quer que seja o grau de parentesco que você tem com a pessoa que convive com você. É. Mas é importante isso. Eu sinto que na minha família estamos vivendo um momento de ressignificação, né? Um momento de ressignificação desse acolhimento Uhum. e desse momento de credibilidade no outro. Eu acredito muito no trabalho das minhas irmãs acreditam no meu trabalho. Eu acredito no trabalho da minha mãe hoje acredita no meu trabalho, sabe? Mas nem Sim. sempre foi assim, e tudo bem, a gente só tem que estar atento a isso. É, eu acho que demora. Na minha vida demorou uns 20 anos pra eu perdoar meus pais. É, mas é assim, né? É um grande processo. Ser artista não é fácil, não, não é mole. Nada É. mesmo. É, bacana. Eu tô com uma dúvida aqui. A gente está prestes a encerrar. Você tem uma performance preparada pra gente, né? E Uhum. você sabe me dizer como eu faço para eu sair do Insta e você só você ficar? Eu não sei. Tem Eu não algum, sei. tem um xizinho na minha imagem aí para você? Eu tô com medo de clicar aqui e fazer tudo. Tem na minha imagem. Na Tem sua na minha só, imagem. mas na minha não Aham. tem. Não tem. Tudo bem Hum, também, se conseguir. dá para fazer assim? Acho que dá para fazer sim. Tá. Só peço que depois que a gente terminar a performance, que a gente saia. Desliga. Tá. Então, agradecer a todo mundo que está aqui, que tem assistido. Kaká, obrigado. Dani, todo mundo sempre vem aí. Agradecer a você, Jéssica, por ter aceitado esse convite. Isso. É, Eu agradeço. dizer que terça-feira que vem eu vou estar com o Baraúna, fotógrafo, que tem uma grande experiência com palco e a galera das batalhas de MC, a galera do hip hop. Então eu quero falar um pouco dessa interação entre o clique da câmera e o freestyle. E Legal. é, então, se vocês quiserem voltar, você, Jéssica. E aí, fala um Claro. pouco. Você tem esse conteúdo com a Ariana, tudo, algumas coisas estão no seu Instagram, né? Fala um pouquinho pra gente assim, Sim, pra da quem Ariana quer. também. Sim, da Aham. Ariana também. Gente, eu tô aqui olhando, Lucas, olhando para vocês. Eu quero agradecer vocês que interagiram. Muito obrigada.
mesmo. Que bom que vocês gostaram. Espero que vocês fiquem também para assistir a performance agora. Muito obrigada mesmo. Mesmo, tamo junto, é isso. É isso. Então é isso. Agora é Então tá, contigo. você perguntou se eu tinha o conteúdo da Ari, né? Tá no meu É, Instagram no seu e tá no Instagram. Instagram da Ariana também. Seu Verbo Instagram de é. Guardar, ela tá em processo. Dona Luz com dois ex. Vou botar aqui, Dona Dona Luz com Luz. dois ex. Galera, Isso, conheçam essa mulher, o trabalho dela, da Ari, que é lindo, vocês vão isso. adorar. Obrigada. E a Ari está em processo de lançamento desse livro, o qual eu permeio, né, corporalmente, e se chama Verbo de Guardar. Conheçam mais, perguntar ali sobre obras literárias, indico a da Ariana e indico também a página Eu Transiciono, porque tem muita coisa incrível. Tá aí, colocaram aí, postaram aqui, acho que colocaram aqui. Enfim, daqui a pouco vocês pesquisam, Tô anotando aqui. Vai lá, agora é contigo. tá bom? Comigo? Aham. Alguma coisa que não desce a garganta. Alguma coisa que me dói o peito. Hoje contemplei a favela. Não consegui ficar 5 minutos encarando uma favela, ela ali com meu café nas mãos. A favela sou eu. Mesmo que não seja mãe, sinto a perda de João e de tantos outros meninos e meninas que poderiam ser meus. Mas vamos levantar, sacudir a poeira, que a gente não tem nada a ver com isso. Mas vamos levantar, sacudir a poeira, que isso acontece todos os dias, sacode aí. Sempre existiram moradores de ruas, pivetes, assaltantes, que sempre existiram esse corpo preto, esse corpo preto sempre existiu, e a gente não tem nada a ver com isso. Eu que não sou mãe, sei que menino não pode correr descalço para ir buscar a pipa. Eu que não sou mãe, sei que em termos de mercado, você, corpo preto, mascarado, cuidado. Anda de mansinho, que é para não fazer barulho, viu? Com licença. A gente é tão educadinho, né? Mas João estava dentro de casa e foi baleado dentro de casa. Poderia ser meu primo dentro de casa. Poderia ser meu tio dentro de casa. Mas talvez você, nunca você, dentro da sua casa.